Boa noite. Olá. Oi, preciosa. E aí, Priscila, tudo jóia? Tudo, tô aqui entrando no ritmo, ouvindo um pouquinho de música oriental, como sempre, ouvindo um pouco de mandarim. Tô aqui apagando. Uau! Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Eu só vou colocar os auriculares, os cascos, aqui chamam cascos, são os auriculares porque tem o meu filho na outra sala. Então, aí se faz algum barulho, eu falei, eu prefiro colocar. Porque assim a gente conversa melhor. Vamos dando boa-vinda a todo mundo que está entrando aí na live. Eu fui mandando assim um aviãozinho, um torpedinho para todo mundo, convidando. E vamos dando boas-vindas a todos. Aí. A Raquel Vanches, a Raquel Meirelles, são amigas, queridas, eu estou vendo aqui agora. Ai, que delícia! Um beijo. Olha, igual que eu... já recebendo coraçãozinho. Que delícia! Igual com minhas outras convidadas, eu vou falar para você que eu tô super emocionada. Passei um dia, assim, super emocionada. O coração fica da emoção. Você é muito delicada. Eu também, eu não sou muito assim de fazer lives, até um pouquinho. A Sueli aqui entrando, ai, olha que um monte de gente bacana. Olha, eu não consigo enxergar direito, aí você lê para mim, tá, Priscila? Eu vou dar um beijo grande pro Nico, carioco, que é um bailarino maravilhoso, um menino que é um show, dança muito. Que acho que já tá de volta aqui pela Espanha, porque acabou de entrar aqui, deu um olá aqui pra gente. Denise, que vai estar comigo. A Denise, que vai estar comigo semana que vem. Denise? Vai estar comigo a semana que vem. Denise lá de... Deixa eu falar pra você, que eu tenho aqui anotadinho. Denise vai falar comigo e ela é lá, para falar direitinho, de Campina Grande. Uau! Campina Grande. Quem tá dizendo aqui, carioca, I love you too, também. Um beijo grande aqui pro meu... Mas aí você me ajuda a ver as pessoas que às vezes eu não consigo enxergar. A voluntária... da página, a gente segue lá. Voluntária humanizadora, tem um trabalho muito bacana. Olha, um beijo. Só gente boa aqui. Vamos aproveitar o espaço e vamos divulgando, porque um dos meus objetivos é justamente esse, dar visibilidade ao trabalho de quem está aí fazendo, igual que eu conversei. Olha a Catita Flor entrando. Catita! Preciosa, beijo, Manu! Tem um trabalho fantástico lá com a Manu, é uma amiga, assim, muito querida que eu tenho aqui. Olha aqui também, Tati, que acaba de entrar também, que entra muito com o trabalho com música, contação de história e música. Ai, olha só, tem gente boa aqui nesse pedaço hoje, gente. Nossa, Lelê! Gente, eu conheço a Lelê. Porque eu não tô conseguindo ver a carinha direito. Mas eu acho que é a Lelê que eu conheço desde pequenininha. Ela ia... nas apresentações com a mãe dela, super bacana. Ai, uma menina maravilhosa. Estreou agora no Salão do Livro. Ui, que delícia! Juntamente com o João Vitório, e falando sobre literatura. Super bacana. Ai, só tá chegando gente boa no pedaço. Ai, que maravilha. Então, olha, aqui tá, a Tati também tá aqui. Olha, eu vou estar semana que vem, já vou aproveitando esses momentinhos que o pessoal está se conectando, eu vou fazendo publicidade. Eu vou ficar aqui vendo, pessoal. Eu não sei fazer live não, tá? Eu já aviso.
Fica Já tranquila. aviso de cara que eu não sei fazer. Aí eu fico ali, eu quero ver os recados, eu quero conversar com as pessoas. Eu vou anotando aqui para você mais ou menos as perguntas. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar sugerência, eu vou anotando. Pergunta só fácil, viu, gente? Eu não É. quero pergunta difícil, não. Então, dia 28, quarta-feira da semana que vem, eu vou estar com a Denise de Campina Grande. E na seguinte semana, eu vou estar com a Tati, que vai falar sobre a musicalidade, contação de história com musicalidade. Olha. Então, olha só, só tô tendo maravilha, gente. A Cati, Ai, a Catita. A Catita já teve com A você, Catita né? já teve comigo. Ai, que delícia. Que live que... Olha, foi tão bom. Mas tão bom. Tô dando boa noite aqui, boa noite. Foi tão boa a live com ela que eu falei assim, eu não vou nem editar. Eu vou colocar do jeito que eu gravei, vai ficar no ar. Porque foi um ambiente tão bom, tão gostoso, que não tinha como não deixar. Editar ia matar, sabe? Ia matar a essência do momento. Então... ela é um doce. Ah. Vê esse pessoal todo que tá aí, super gente bacana. A Rosa, ela faz várias lives, tem aqui, assim, um trabalho bem boa bacana. noite, Sandra, aguardando você na EMEI, Vila Leolina. Qual EMEI? EMEI Vila Leonina. Leandro. Vamos conversar, vamos lá. É isso aí, vamos mandar convite, que o povo tá aí para trabalhar. Tá aqui. Ai, Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Olha, o Tom! Esse menino você precisa conhecer. Ele trabalha com... Ele é um artista, multiartista, mas é bem especializado em capoeira. Ui. Nossa, e ele tem uma didática. Depois você entra em contato com o Tom. Manda mensagem para mim, manda direct para mim, que eu gosto de gente boa. Eu gosto de conhecer gente boa, sim. Então, olha, eu vou começar lembrando que o contador de história, que contar história, é um dos ofícios mais antigos que se tem notícia, né? E tem a sua origem na tradição oral. E essa tradição a gente não pode perder. E uma das coisas que eu estava conversando com a Sandra justamente era porque aqui a gente, alguns países, aqui na Europa e na Espanha, ainda se tem a figura profissional do contador de história, é uma coisa que está reconhecida, mas não tão reconhecida. Por exemplo, se você tem que fazer a tua declaração da fazenda, por exemplo, fazer a declaração de imposto de renda, não tem um apartado, um epígrafe que você bota, sou contador de história, entendeu? Você tem que colocar artístico, sociocultural, sócio não sei o que, sabe? É uma coisa assim que tem um nome, mas não é o contador de histórias. Então, eu estive lendo o que você me mandou, a Sandra a Sandra é que está me colocando em dia com as coisas que estão passando pelo Brasil. Então, eu, por exemplo, aqui, eu consegui este ano, depois quem quiser saber, pode mandar direct para mim que eu vou estar dando informação. Esse ano eu consegui, por fim, fazer parte do que a gente chama que é a Rede Internacional de Contadores de História, que é um grupo que RIC, que está aproximadamente... esse grupo começou... Na verdade, essa rede internacional começou com a Beatriz Monteiro, grande escritora, contadora de história, pessoa maravilhosa, que tem muitos livros. E ela começou... essa rede internacional de contadores de histórias, que agora aproximadamente deve ter uns 1.400, 1.500, deve ter mais, porque deve ter mais. Eu estive tentando contar lá na página, mas estava difícil. E repartidos em 58 países, não? Então, eu animo... os requisitos para poder fazer parte tá na página deles. Depois, quem quiser, pode mandar um direct que eu mando o link da página, porque é um respaldo. Você tem aí o emblema da RIC, né, que de certo modo está bem reconhecido. Aqui na Europa se reconhece muito. Sei que tem muita gente tem algumas pessoas do Brasil que já fazem parte da rede. Eu sou! Você também, já estou vendo. Então,
É muito importante. Por que eu digo que é importante? Porque é um reconhecimento, não é só para dizer, não, porque eu estou. Não, é um reconhecimento do teu trabalho, né? E é tão difícil a gente não poder viver 100% de contar história. Porque ainda tem gente que a dia de hoje ainda fala para você assim: ah, mas o que você faz? Ah, eu sou contadora de história. Não, tudo bem, mas o que você faz? Aí você fala: não, eu sou contadora de história. Não, tudo bem, eu já entendi que você conta história, mas o que você faz? Aí você fica olhando para a cara da pessoa: conta história? Ah, esse trabalho é muito fácil, é só pegar um livro e ler. Aí você fica olhando, não sabe todo um trabalho, toda uma pesquisa que você tem que fazer atrás, todo aquele trabalho, toda essa carga, não, que a gente tem, porque você tem que estar lendo constantemente, constantemente atualizando, não? Então, eu já dei a partida, eu já dei a entrada. Agora eu passo a bola para você. Qual é a sua opinião? O que você que pode me contar dessa? Que você também faz parte aí da o que você pode me contar um pouco? Qual é a tua experiência? Porque eu aqui, quando eu falo isso, que eu falo, eu conto história, e a pessoa, aham. E aí, não, mas o que você. Não, tudo bem, é como se contar história fosse um hobby e não uma profissão, né? Sim, sim. É, aqui também a gente encontra inúmeras pessoas que não estão ainda familiarizadas com esse universo da contação de histórias e com um olhar mais profissional. Então fala assim, você conta historinha para criança? Então já vem com essa questão do historinha, não é? Para criança e tal. Eu falo sim, eu conto para todas as crianças, de 0 a 999 anos. E até posso contar para 1.000, 2.000 anos, depende, se quiser me ouvir. Mas eu acho que se eu encontrasse uma pessoa assim, de 1.000 anos, eu acho que eu gostaria de ouvi-la, né? Também, eu também. Eu também. Então, sempre a gente vai encontrar, é um trabalho que as pessoas, a arte, não apenas a contação de histórias. Se a pessoa vira e fala assim, eu sou músico, eu falo assim, tá, mas você faz mais o quê? Porque É verdade. eu não sei aí na Espanha, mas aqui no Brasil, a arte, ela não tem essa valorização igual eu falar assim, eu sou médica, sou professor. O professor também não é valorizado aqui, né? Mas, assim, outras profissões. Não vai criar um susto. Claro. A arte, em geral, tem essa dificuldade aqui no nosso país. Você falar que você vive de arte, as pessoas não conseguem entender. E realmente é muito difícil. Claro. Eu, no meu caso, eu sou professora aposentada da rede pública. Eu não vivo só de arte, da contação de história. Então, é pouquinha, mas eu tenho uma aposentadoria. Foi o que me ajudou com as minhas pesquisas. Eu pude ampliar o meu leque no universo da arte, principalmente da contação de histórias, com a pesquisa de formas auxiliares na arte de contar histórias, por causa desse respaldo. Claro. Então, eu tive esse suporte para investir nessas pesquisas, para investir na questão dos livros, desses materiais. Então, eu tive essa possibilidade. Então, eu sempre trabalhei um turno só, por isso que eu ganhei muito pouco de aposentadoria. Então, eu trabalhei sempre um único turno e o outro eu utilizava para contação de histórias. Mas, então, aí eu tenho essa dificuldade também só de viver da contação de história. Tá? Como se fala, é um pedido, né, que a gente
Faz. Eu gostaria de dar voz a esse pedido, que aqui eu sei que tem um montão de contadores de história que estão entrando aqui. Contadora de história. Gente, bem-vindos todos que estão entrando, dando boa noite. Sejam bem-vindos nessa live. A gente tem que dar voz, né? Como eu falei pra você, bom, é que eu e ela, a gente já se conheceu outro dia, a gente se falou um montão, bastante, a gente conversou bastante, bastante tempo. Então eu pude contar para ela minhas inquietudes, da minha curiosidade pelo mundo, pela cultura asiática, não em geral. A Ásia, para mim, é um continente que me fascina. Eu tenho um amor muito grande. E então, eu comecei estudando japonês e passei pro mandarim, né? Pro chinês, o mandarim. E tem um autor, Mo Yan, um escritor, grande escritor chinês. Ele, quando era pequenininho, a mãe dele levava ele junto com ele, como todas as crianças em vários países. A mãe tinha que ir trabalhar num mercado. Ali chama mercado, aqui também se chama mercado, mas como se fosse uma feira, onde vende de tudo, desde comida, sapato, um feirão, né? Uma feira gigante. E nessa feira, ele, como um bom filho, ficava ali ajudando a mãe a vender as roupinhas, as coisinhas que ela fazia para vender. Mas como toda boa criança, ele também gostava de escapar para ouvir história, né? Porque ali tinha... Dos chineses tem essa coisa maravilhosa que eu falo que o meu sonho é poder um dia poder recitar um poema ou contar uma história assim em mandarim com essa musicalidade que eles têm de fazer subir e baixar os tons assim tão bonito, não? Então Mo Yan, ele ia ouvir história, ele gostava de ouvir história, mas o mais gostoso é que ele ouvia, ele aprendia, depois ele voltava e durante a noite, quando a mãe dele estava tricotando, fazendo os abrigos, as roupinhas de frio, ele contava as histórias para a mãe dele. Então era uma forma dele passar. Então, olha só, ele aprendia e depois ele ensinava para a mãe dele. Ele contava para a mãe dele. Então lendo um pouquinho sobre a vida desse escritor, era o elo que unia ele e a mãe dele. Esse momento de contar a história, né? É o momento que ele recebia e depois ele passava para ela, não? Então é tão bonito ver que uma criança conta para a mãe que conta para o filho, o avô que conta, você sentar e ouvir das pessoas adultas, esse momento, né, de contação de história é tão lindo e é uma pena que não é tão valorizado, né? Não é tão valorizado. Aí que entra essa tristeza. Mas eu vou te fazer uma perguntinha. Vou soltar aqui as perguntinhas. Vamos lá, que eu já preparei assim. Como que chegou a história ou a contação de história? Você já me disse que é professora, as outras companheiras também, as outras contadoras de histórias foram também me contando que chegou em algum momento. Mas algum momento chegou, fez um clique na tua cabeça e falou assim... Vou contar a história. Vou ser contadora de história. Como chegou esse momento na tua vida? Porque chega. Olha, chegou para mim as histórias, elas chegaram para me salvar, para me curar. Eu tinha menos de 6 anos de idade. E eu tive essa questão do abandono do pai. E a minha mãe, ela teve que ser pai, ser mãe, e ela, sendo semi-analfabeta, ela teve que trabalhar em casas de terceiros, trabalhar em outros lugares. E assim, a gente não tinha uma casa nossa. E eu tinha que ficar com outras pessoas que ela pagava para... né, era pouco... Mas eu ficava em casas de terceiro para ela trabalhava até em outros estados aqui do Brasil, e às vezes eu via minha mãe uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Então, nessa casa, em uma dessas casas que eu fiquei mais tempo, tinham mais crianças lá. E essas crianças eram menores do que eu. Tinha uma menina de 5, 4, 3 anos, e eles achavam
Eu até brinco com isso, né? Que eu faço um paralelo com a história dos 3 porquinhos. Eles achavam que eu tinha que ser o Pedrico, aquele porquinho mais ajuizado. E por eu ser 1 ano mais velha, 2 anos mais velha, que eu tinha que tomar conta das outras crianças. Mas eu queria ser o palhaço Palito, né? Eu queria brincar, eu era criança. Mas nessa casa, olha onde que eu vou chegar com as histórias. Nessa casa tinha um radinho de pilha que a filha da senhora, da dona da casa, ela era costureira, então ela ouvia história, novela, radionovela. E eu ouvia fragmentos daquelas radionovelas. Aí o que acontecia? Nós andávamos, eu era daquela época que eu já estou com 55 anos já, né? Tá jovem, então eu sou de uma época. Tá linda. Eu sou de uma época que menino, criança, brincava em rua e tudo mais, e a gente catava estrume para vender na horta. E jornal também. Naquela época eu trabalhava com reciclagem. Já com reciclagem. Aí eu pegava, nessas andanças, eu pegava caixinha de fósforo, botão, eu pegava vidro quebrado, porque batia o sol e dava um reflexo colorido, eu achava que aquilo eram pedras preciosas, caco de vidro. Juntava aquilo tudo. E nesse cortiço onde nós morávamos, tinha um limoeiro e tinha um balanço onde que eu pegava esses meninos, já que eu tinha que ter esses meninos, eu usava esses objetos que eu colocava, assim, eram objetos valiosos para mim, em uma caixinha de sapato, e eu contava as histórias utilizando esses objetos. Nossa. Mas eu não tinha livro, lá não tinha revista, e eu não sabia ler. Mas eram as histórias da radionovela, e eu, com a minha imaginação, então uma fivela enferrujada virava a fivela de um cinto de um rei poderoso. Uau. Sabe? Os botões eram olhos mágicos de um cavalo encantado. Então, eu criava essas coisas, sabe? Eu criava a partir da radionovela. Então, o que acontece? Eu intertia muito, e os meninos, eles ficavam ali atentos às crianças. Era uma forma que eu me curava daquela situação que eu vivia, longe de pais, longe de família, em casa de terceiras, às vezes sofrendo algumas privações, até violência física. E aí o que acontecia? As histórias, elas me levavam para uma outra dimensão. Era uma coisa que eu estava ali entretendo as crianças, mas na realidade eu estava também trabalhando uma cura em mim, que depois eu levei isso para as paredes. Olha só, quando a minha mãe, a gente teve a oportunidade de viver junto, que ela conheceu o meu padrasto, que eles estão juntos até hoje, que é uma pessoa maravilhosa. Aí, nesse barracão que nós morávamos, era um barracão assim, com as paredes com reboco caindo, então eu ficava arrumando, sabe? Pintando. Minha mãe dava essa oportunidade para eu mexer, apesar de ela era muito nervosa, mas ela deixava eu mexer brincar nas paredes. Então eu começava a contar histórias desenhando nas paredes. Uau! Então isso foi muito bom para mim também, porque eu conversava comigo. Voltando, eu ainda não tinha livros, eu não tinha nada em casa. Minha mãe disse uma analfabeta, ela foi fazer Mobral. Mas aí, quando eu ganhei o meu primeiro livrinho, que foi um livro paradidático na escola, que se chamava As Aventuras do Cachorrinho Jujuba. Uau! Nossa! Era um livrinho, assim, história boba, mas assim, eu amava. E eu, antes de aprender a ler, a professora, ela trabalhava aquele método global, que foi mostrando as telas, tudo, aí eu decorei tudo. Então eu lia, e aí a escola, lá, todo mundo achava que eu já sabia ler, mas eu não sabia ler. Assim, eu lia o que eu tinha decorado.
E foi muito interessante. Aí eu contava a história pro pessoal ler, mostrava o livro. Aí um dia eu fui desmascarada. Ah, ó, aqui, só interromper. Aqui a Clarice Beleza disse que ela também aprendeu a ler com esse livro. E ela teve um cachorro teve um cachorro que se chamava Jujuba. Clarice é muito nova. Clarice, ela é da companhia, da nossa companhia de teatro de som, da Cia Tutói. Ela é muito novinha para aprender a ler no livro do Jujuba. Que é isso, Clarice? Eu interrompi a tua história, mas Não. continua. Então, pegaram você e descobriram que você não sabia ler, que era tudo teatro. É porque a professora, ela começou a apontar as palavras. Ui. Eu travei, eu só sabia a decoreba. Aí ela chamou ela achou que eu estava assim, contestando ela, que não, eu sabia ler. Por que eu estava fazendo aquilo, né? Aí ela chamou minha mãe, aí minha mãe falou, não, você não sabe ler mesmo, não. Mas aí, depois que eu fui aprender a ler e tudo mais, mas aí, depois disso, o tempo, né, foi passando, eu me tornei professora e eu trabalhei quase 30 anos em locais assim, muito rico culturalmente, mas economicamente terrível, né? Lugares que eu perdi muitos alunos para as drogas, muitos morreram, mas muitos também encontraram a arte e nós formamos um grupo de contadores de histórias com as crianças, que era o Passaredo Contadores de Histórias, era lindo. A Sueli, que eu não sei se ela ainda está aqui, me ajudou muito com a música, Vilmar de Oliveira, Leci Almeida. Eu fui trazendo pessoas, artistas. O que eu não tive na infância, eu procurava trazer outras pessoas para que eles contassem histórias, mas dentro da filosofia dos contadores de histórias africanos, dos griots. Então, eles dançavam, eles cantavam, eles faziam a própria roupa. Então, assim, nós tivemos esse trabalho por mais de 13 anos. Que lindo! E fui trabalhando sempre na sala de aula com a contação de histórias, com a arte, acreditando que, além, é claro, eu prezo muito a palavra, mas nem todas as pessoas elas estão incluídas apenas na questão da palavra. Então, eu fui trabalhando também com histórias por meio de desenhos, pelo teatro de sombras, a questão do visual, a questão tátil, sabe? Então, eu fui trabalhando várias expressões da arte, não é a minha pesquisa. Uma pesquisa de vida, não? Eu tenho, uma pesquisa de vida. Uma pesquisa de vida. De vida, porque eu preciso disso também. Eu tenho... as pessoas que convivem comigo percebem que eu tenho um déficit de atenção, sabe? E os objetos, essas coisas também me ajudam. Então, tudo é uma troca. E eu consigo perceber isso no outro também, que às vezes um objeto, uma música, uma mágica, aquilo às vezes chama aquela atenção de, às vezes, alguém que também está com alguma dificuldade, sabe? Ai, que lindo! Isso, então, fiz, né? Claro, a gente precisa, antes de mais nada, ouvir. Também. Ouvir, a gente sempre está aprendendo o tempo todo, com vários contadores, tive vários mestres, várias mestras assim, fantásticos, né?
na trajetória, e principalmente os contadores natos, que são esses contadores que não sabem que são contadores de histórias e que a gente tem que beber nessa fonte. Eu falo que eu sou genérico. A gente tem que beber na fonte ali, desses contadores que nunca... eles são reconhecidos pela comunidade, mas ele não sabe que ele é contador de histórias. Não é? Eu sempre falo. Olha, o primeiro, antes de falar nada, eu vou anotar aqui, ó. Vivi Luz, que é contadora de história da rede municipal. Depois aqui entrou a Ana, colocou aqui um recadinho. Gente, se eu esqueci de algum, vocês repetem de novo, tá? Ana disse que ela usou o livro que você comentou, ela usou em 1980. Na primeira turma dela de alfabetização. Eu tô aqui, eu vou anotando aqui. A Ana Amélia? Parece que eu vi um nome. A Ana Amélia é uma ótima contadora, professora, conheço muito. Então, hoje em dia, as pessoas que trabalham com marketing, não, eu estudei publicidade também, as pessoas que trabalham com marketing, todo mundo está storyline para aqui, storyline para lá, storyteller para aqui, storyteller para lá. E eu falo assim, gente, é o que você fala, a gente conhece um montão de contadores de histórias natos, que é aquela pessoa que para tomar um café e fala assim, cara, eu tenho uma história para contar. Sabe, faz aquele negocinho. Olha, eu tenho um sensor, ou eu falo meu radar. Eu falo, o meu radar, eu ando no ônibus assim, eu tô andando na rua, eu tô prestando atenção. Quando eu falo assim, eu tenho uma história para contar. Aí, às vezes o pessoal fala assim, você é meio fofoqueiro. Eu falei, não é, meu filho, falou uma história, meu ouvido já foi logo assim. Esses dias fez sol aqui, né? Coisa rara aqui na minha cidade, né? Fazer um sol. Fez um sol, aí eu falei, vou descer um pouquinho, vou lá na praia, vou dar uma estiradinha na praia, né? Poder colocar a cor em dia, a melanina. Aí eu já sento, eu já fico igual um radarzinho, só buscando, porque sempre você vai ouvir uma história, um caso, uma coisa e tal. E tudo isso te inspira, não? Principalmente a gente que conta história e a gente que gosta de escrever também, né? Então a gente fica aquela coisa assim, o radarzinho fica, eu ando com o meu radar posto, não? E um exercício, você falava assim do déficit de atenção, eu tenho um dos meus filhos que tem déficit de atenção, ainda por cima composto com hiperatividade, né? Então eu morro de rir com ele, porque a gente sempre trabalhou muito o tema da criatividade. Aqui em casa a criatividade sempre teve na ordem do dia. Você podia ganhar presente, eles sempre gostaram de presentes, como toda criança, uma coisa eletrônica e tal, mas as caixa que vem a compra do supermercado, uma caixa de papelão, sabe quando eu estava desintegrando já a caixa já tinha sido nave espacial, a caixa foi carro de Fórmula 1, depois passou a ser navio, transatlântico, aí teletransportador para outros planetas, aí quando você tem que desintegrar a caixa, porque a caixa já não dá mais, que você fala, tem que jogar essa caixa fora, aquele momento de dor da criança. Vai jogar meu mundo fora. Trabalhar o desapego. Aí vai jogar meu mundo fora. Então, falando disso, de trabalhar tanto essa coisa não com meus filhos, então meu filho ficava na janela assim, olhando, né, porque eu moro de frente para uma avenida. Então tem várias paradas de ônibus, ponto de ônibus. Então ele ficava olhando assim, aí quando ele... Falei, quem foi, filho? Aí ele começava. Eu falei, quem que foi, filho? Aí ele, olha, tá vendo aquela senhora ali? Ela tá discutindo com o cara assim. Aposto que o filho dela fez alguma coisa errada. Aí ele já inventava, começava a contar uma história. E você tá vendo as pessoas do outro lado da rua gesticulando e falando, e ele tá soltando a história. Ele tava soltando a história pra mim. E eu tava assim... Falei, meu filho, de onde você tirou tudo isso? Em menos de 5 minutos, aqui na janela, olhando a parada do ônibus, você já criou todo assim. Ou ele viu alguém chorando. Ai, coitada, ela tá chorando. Aconteceu alguma coisa na casa dela. Eu acho que o cachorrinho dela tá doente. Eu acho que o gatinho dela tá... Sabe?
aquela coisa. E imagina, Vai além. vai além. E até hoje, eles têm, tanto um como o outro. O outro é mais fechadinho, mas o meu mais velho, que fala um montão, como a mãe dele, também é um contador de história nato, ele também. Eu acho incrível isso, essa coisa, essa capacidade, né? Então, vamos lá. Vou soltar outra perguntinha. Eu amei conhecer essa parte da tua história. Eu acho que todo mundo tem, de certo modo, nunca tem gente que começa a ser contador de história muito jovem. Ou seja, que a história entrou na vida dele muito jovem. E tem pessoas que descobrem que essa coisa, são contadores já natos, mas não sabem que tem esse dom que eu falo, né? Um dom. E depois, lá, um determinado momento da vida dele, fala assim, eu acho que eu sou o contador de história. Aí ele descobre essa nova faceta, né? Então também é importante deixar aberto, não? Que a contação de história pode começar um bem jovenzinho e de um belo dia diz, eu sou um contador de história e não sabia. E tá lá, eu sei, 80 anos, 70 anos, eu sou um contador de histórias e não sabia, sabe? Essa coisa gostosa. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Que eu não vou falar. Hoje eu tô para falar de você. Como chegou o Teatro de Sombras? Depois a gente vai falar do Kamishibai, mas vamos falar do Teatro de Sombras, que é outro amor da minha vida. Eu fui dormir pensando nas tuas figuras. Eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, aqui eu tinha que ter um artista desse para fazer um negócio desse para mim. Eu quero um passarinho desse que move asinha. Porque as minhas figuras eu mesmo que corto. Você viu as que eu vou cortando. Dá o meu trabalho também, né? É mais... as sombras chinesas que eu faço são de papel, é mais estilo da Índia, também tem alguma coisa da China, não, da China, que é aquele papel que eles têm muito fininho, que dá o trabalho para recortar. Apesar que eu ainda não tenho a destreza com a tesourinha, né? Que eles têm uma tesourinha, eu corto com um estilete, que aqui chama bisturi, que é bem fininho, né, para cortar. Mas tem gente que tem essa destreza com a tesoura. Mas me conta, como chegou o Teatro de Sombras? Um dia Sandra chega e diz, Teatro de Sombras. Me conta, me conta. Olha, essa minha pesquisa com recursos auxiliares na arte de contar história, então eu sempre fiquei atenta a tudo, não é, que pudesse contar uma história e de uma forma encantadora. E não apenas, como eu falei, pela questão da palavra, Sim. pela força da palavra, que ela é sagrada, é importantíssima, mas como que a gente encontra outras formas? Então, uma vez eu estava na escola que eu trabalhei, que essa escola Edith Pimenta da Veiga, escola municipal, não é? Eu trabalhei quase 30 anos lá. O que aconteceu? Uma vez foi um arte educador, e grava esse nome, Francisco Marques, ou Chico dos Bonecos. Ele é conhecido muito como Chico dos Bonecos. E o Chico dos Bonecos, ele é aquele artista, aquele educador que vai trabalhar com a criatividade. E ele foi dar uma oficina para os professores. E ele levou uma caixinha de Teatro de Sombras, eu nunca tinha visto. Aliás, eu tinha visto uma vez em um desfile, alguém fazendo alguma coisa com as mãos, assim, mas foi muito rápido, passou em cima de um caminhão. Era um 7 de setembro da vida, com isso que ficou marcado. Mas quando eu vi um teatro de sombras, pequenininho, e o Chico dos Bonecos fazendo uma cena, eu lembro até de uma cantiga, era do Sapo Cururu. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso de fazer isso. Isso era no início dos anos 90.
E ele não ensinou como fazer, ele fez um trabalho de sensibilização, mostrou para a gente possibilidades. Mas só que eu não tinha, eu moro que, né, para quem estava, né, aí da Espanha, eu moro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e na época, no início dos anos 90, nós não tínhamos nada de teatro de sombras, não tinha internet, nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu fui tentando fazer sozinha aquilo que eu tinha visto. E eu quebrei muita cabeça, mas fui tentando, que eu sou assim, eu vejo uma coisa, eu quero e eu vou batalhando. Aí, quando foi lá por 95, mais ou menos, a Cássia Macieira é uma grande artista, e a Cássia, ela é professora hoje em dia da Universidade, da UENG. Ela fez um mestrado em sombras e ela deu uma oficina de teatro de sombras. Então, aquilo me ajudou bastante. Quando eu tive essa possibilidade, foi uma oficina curta, mas já me ajudou. E assim eu fui buscando outros mestres, igual a Companhia Lumbra, o Alexandre Fávaro, o próprio Girino, que de Belo Horizonte, com o Grupo Girino. Eu busquei, aí eu fiz uma caixa de lambe-lambe, de teatro de sombras, que aí eu levava o teatro de sombras para as ruas. Eu fiz com várias pessoas, uma italiana, lá no festival em Taubaté, de teatro de sombras, que é o FIS, que é o do Ronaldo Robles e da Silvia. Eles trazem artistas do mundo inteiro. Então, eu fiz um curso com a Frederica Ferrari, fiz até com japonês, também, que eu não vou falar o nome, que eu não é difícil. Mas eu fui fazendo vários cursos, participando de festivais. E assim, é uma pesquisa. E não sei nada. Eu vou te dizer uma coisa. É muito pouco que eu sei, porque é um universo. Sim. E eu tenho buscado mais esse teatro de sombras contemporâneo. E hoje em dia estou com o Vilmar de Oliveira, com a Clarice Beleza, que é uma companhia, a Cio Tutóia, que é uma pesquisa em teatro de sombras contemporâneo. Ai, sabe? que legal. Que nós estamos fazendo. Então, olha, fica aí. E assim, Repete de novo o nome do grupo, da agrupação? É o Cia Tutóia. Cia Tutóia. Tutóia, que em tupi significa uau, que maravilha! Então, olha, vocês já ouviram. Você vê, é um grupo modesto. Eu vou colocar depois, quando eu salvar essa live, eu vou colocar aí embaixo o arroba, e aí o pessoal entra, dá aí para seguir, para conhecer, saber das novidades da companhia também, que isso é muito importante. Tem muita gente dando boa noite, gente entrando, dando boa noite. Gente, maravilhosa, boa noite para vocês também. Então, agora eu vou chegar na parte mais gostosa, que é a parte que é a minha debilidade. Kamishibai. Como chega o Kamishibai? Como chega o Kamishibai? Com a Sandra, Kamishibai. Olha, quem tem amigo tem tudo na vida, não é? Maravilha. Uma maravilha. Tem um tesouro. Eu tenho um grande amigo, que é o Hermes Perdigão, que é também um grande artista. Um belo dia, isso já deve ter mais de 7 anos, eu acredito, porque eu sou ruim também com as datas, mas eu acho que deve ter uns 7 anos isso. O Hermes mandou uma fotografia, uma foto de um Kamishibai, só uma foto. Bati o olho, sabe o que é amor à primeira vista? Sei. Bati o olho. Sei o que é isso, sei. Apaixonei. Eu quero isso pra mim. É igual o teatro de sombra. Eu quero isso pra mim. Mas quando eu falo, eu quero isso pra mim, eu sempre busco trabalhar
essas formas de um jeito que qualquer pessoa possa fazer. Ok. Que possa utilizar com o papelão, sabe? Tudo que eu busco, que eu fico encantada, eu começo a quebrar a cabeça para mastigar de um jeito que eu possa transmitir isso para as pessoas. Que seja acessível. E que seja acessível, que qualquer pessoa possa ter. Como eu sofri muito por questões financeiras, de não ter, às vezes, uma cola quando eu era estudante, não ter uma caixa de lápis de cor. Então, eu sei o que é isso. Eu sei o que é não ter o básico do básico para poder fazer alguma coisa. Eu também, enquanto professora de escola pública e de lugar que as crianças às vezes desmaiavam de fome, eu sei o que é isso. Então, quando eu vou dar uma oficina, eu falo com o pessoal, eu falo, gente, eu não falo teorias, eu tenho a prática. O que eu estou colocando é o que eu fiz e que deu certo. Claro. Então, eu trabalho com o Kamishibai com essa pesquisa de como fazer com que ele fique acessível para as pessoas. Porque uma pessoa vai tirar aí $200, $300, sei lá quanto que está um Kamishibai, está caríssimo. Está muito caro. Eu falei assim, eu vou fazer o lame, eu vou comprar, não é, os cartões muito caros. Eu falei assim, a gente tem possibilidade de fazer um trabalho com qualidade, com respeito à tradição. É claro que é uma releitura. Eu deixo muito claro que é uma releitura. Eu venho fazendo essas releituras e que elas possam estimular a criatividade. Que as coisas possam ser acessíveis, não é? Para as pessoas. Então, é isso. Então, o Kamishibai, eu tenho pesquisado vários tipos de Kamishibai. Eu tenho ele na bicicleta, tenho ele no corpo, tem grande, tem pequeno. Então, eu venho pesquisando também esses formatos. E não só o formato, mas como... Por exemplo, eu tenho trabalhado muito com idosos. Semana que vem eu começo um trabalho em um asilo. E o Kamishibai, na palma da mão, ele é muito acessível para a pessoa acamada. Ele é muito acessível para pessoas de baixa visão. Sabe? Sim. Então, são coisas que eu não vou buscar o formato pelo formato. Ou então, porque eu vou falar assim, eu achei isso tão bonitinho para colocar na história. Não. É o que a história me pede. É igual, nem toda história eu vou poder contar no Teatro Sombra, nem toda história eu vou conseguir contar no Kamishibai. Eu vou conseguir... Então, depende da história, depende do público. É igual Malba Tahan, grande mestre, escreveu inúmeros livros, e ele escreveu um livro fantástico, A Arte de Contar Histórias, e ele fala mesmo que muito antes de você contar, você tem que saber qual história que você vai contar, para quem você vai contar. Como você vai contar essa história? Com certeza. Então, essa pesquisa, muita gente pergunta também qual é a grande dificuldade, não são os objetos, esses recursos, mas é o seu repertório. Com certeza. Porque o repertório, ele é o tesouro desse contador de histórias. É o tesouro, com certeza. Aí você contou, você falou tudo. Você falou tudo aí. É o tesouro. Você tem que ter um bom repertório, você tem que ter uma boa pesquisa. Então, a gente tem que estar atento, porque nem toda história ela é para ser contada oralmente também. Não. Tem histórias que elas vão ficar maravilhosamente no livro, para você fazer uma boa leitura. Outras com recursos visuais, material, não para poder ensinar. Eu vou falar uma coisa que tem muita gente falando aqui, ó.
Fala da animação. Ah, sim, nós vamos falar da animação. Estão falando aqui, fala da animação. Eu vou falar, gente, primeiro de tudo. Mas antes de chegar na animação, que eu fiquei apaixonada, que ela mandou um vídeo. Se vocês ainda não entraram no canal do YouTube, tem que entrar e dar um like ali, bem grande, com o dedo, para saber das novidades, que eu fiquei apaixonada. É pouco. Eu não estou conseguindo ver as mensagens. Congelaram aqui para mim. Aqui tá dizendo, poderia mostrar um pouquinho desse Kamishibai na palma da mão. Fiquei curioso. Então, peraí, antes dela mostrar, peraí, vou contar para você. Se eu tenho aqui, e tem uma pergunta aqui. Como escolher um bom repertório? Peraí, mas deixa... tá acumulando aqui. Vamos lá. Como escolher um bom repertório? Como escolher um bom repertório? Eu não sei, responde tu primeiro, responde você primeiro, ou eu, dá igual. A pergunta aqui é como escolher um bom repertório. Vai você primeiro. Tá, vamos lá. Eu vou muito pelo público com quem eu vou trabalhar. Eu geralmente tenho um repertório de histórias, alguns até me indicam, ou geralmente eu aqui trabalho muito nas bibliotecas. Então, nas bibliotecas, em geral, elas sempre me dizem já quais tem livros que vão trabalhar durante um mês ou durante aqueles meses, então elas já te dão um livro que elas vão estar trabalhando. Então, às vezes, eu vou trabalhando em cima desse livro. Então, é como a Sandra falou. Eu, por exemplo, se eu posso levar para o Kamishibai, eu levo para o Kamishibai. Se eu vejo que o livro me pede outro tipo de apresentação com material ou com fantoche ou com objetos, então eu também levo. Depende muito, como eu comentei antes, depende muito do público que eu vou ter. Geralmente aqui é muito marcado a faixa etária, eles são muito, nas bibliotecas principalmente, se o livro tá de tal... Eu gosto de misturar, eu misturo tudo, eu sou muito intergeracional, tem de criança de colo até adultos, mas aqui eu tenho que seguir, às vezes, umas pautas que já colocam a própria instituição que me convida, não para fazer um trabalho. Então, se é uma biblioteca, eles já vão estipular faixa etária de idade, de tanto a tantos anos. Então, mais ou menos, você já sabe qual é a faixa etária e você já tem uma ideia do público com quem você vai trabalhar. Então, dependendo do público com quem eu vou trabalhar, eu trabalho quando eu faço a escolha do meu repertório. Se me deixam livre para escolher. Geralmente, já falei, geralmente como é biblioteca, eu já tenho às vezes eles mesmo colocam qual é o que eles querem que eu conte. Agora, eu gosto quando me deixam livre. Quando me deixa tema livre, aí já é alegria, não? Mas geralmente... estão dizendo que adoraram a minha árvore aqui da estante. Obrigado, gente. Estão aqui nos detalhes, minhas árvores. Eu não estou conseguindo ver sua árvore. Sim, faz parte de trabalhar a cenografia. Faz parte de cenografia. Às vezes eu levo também. Eu tenho elas também em outras cores. Mas, então, voltando ao tema. Então, quando me deixa tema livre, eu amo. Porque me dá a liberdade E vou contar uma das... Me convidaram para fazer uma contação de história num mercado. Mas é um mercado, como eu falei antes aqui, a gente chama mercado, lugar que geralmente o primeiro andar vende peixe, tudo quanto é tipo de peixe, marisco e tal. Segundo andar, eles têm tudo que é fruta, legumes, verduras e tal. Então, geralmente, e no terceiro, dependendo do mercado, como se fosse um mercado grande, eu não sei explicar, que se chamam praças, não? Mercados. E então, geralmente, eles deixam um espaço para fazer oficinas, trabalhar com as crianças e tudo, fazer atividades dentro do próprio mercado. Porque sábado costuma ser um dia que a família vai junta para o mercado e compra verdura, tudo fresquinho, não? Então, eu fui convidada para fazer uma série de contação de histórias pelos mercados aqui da minha cidade. Então, eu fui em vários mercados. Cada bairro tem o seu mercado. Então,
eles me deixaram livre, que eles queriam que trabalhasse, que falasse da boa alimentação e tal. Então aí eles me deram a liberdade. Aí já, quando me deixou tema livre, aí eu tenho um artista em casa, meu marido é ilustrador. Então, a gente criou uma história com visual bem colorido, uma aventura, tinha bruxinhas, bruxinha dos bem, então com aquela coisa assim. Então, quando me deixa livre, eu escolho o repertório. Passo a bola para você agora, Sandra. Como você escolhe o seu repertório? Como escolher um bom repertório? Bom, não sou eu quem diz isso, são todos e todas nós, né, que trabalhamos com as histórias que falamos, que as histórias, elas nos escolhem. Não somos nós que escolhemos. Então, o que acontece? A gente lê, ouve muito. Então, tem algumas histórias que elas ficam assim, ai, eu quero ser contada por você, eu quero ser contada por você, ai, não faz não. Elas são assim. Às vezes é de madrugada, às vezes eu tô tomando banho, ai, me conta. Então, é um jogo de sedução, você entendeu? Às vezes eu faço uma de difícil, eu falo assim, eu acho que eu não vou te contar agora não, depois eu te conto. Ai, por favor. Ou às vezes eu quero contar e às vezes assim, eu percebo que eu preciso de ter um tempo. Oi? E às vezes ela não tá afim de você. Não tá afim de mim. Aí eu tenho que implorar, tenho que encontrar um jeito, porque como que eu vou contar essa história? Eu quero contar muito. Então, o repertório, eu acho que está nessa questão dessa sensibilidade de você perceber quais são essas histórias que estão te implorando. Elas imploram a gente, elas ficam na cola. Então, você pode passar, às vezes, até 10 anos, 20 anos, você escutou uma determinada, você leu, você viu um filme, alguma coisa, aquela história, ela fica te pedindo. Então, quando você tem essa sensibilidade, eu acho que o repertório, para você ter um bom repertório, é trabalhar as suas escutas. Sim. É trabalhar os seus poros. Olha, isso arrepiou. Isso aconteceu. Olha, isso mexeu comigo aqui. Olha, isso... Então, eu repito muito isso, porque às vezes tem gente que é novato, né? Tá me vendo aqui pela primeira vez. É mais ou menos isso. Não é exatamente essas palavras do Rubem Alves, do escritor Rubem Alves, mas é mais ou menos essa essência. Que você só consegue dar flores se você tem um jardim dentro de você. Com certeza. Então, eu só vou conseguir emocionar, tocar alguém se eu estou tocada. Com certeza. Se eu estou emocionada. Então, como que eu vou contar bem uma história se essa história não faz morada no meu coração? Com certeza. Antes dela sair, não é? Antes do meu coração transbordar e a minha fala virar histórias, então ela tem que estar aqui, ela tem que estar reverberando aqui em mim. Então essa é a escuta. Com certeza. Então eu acho que o repertório, assim, não adianta eu ver você, Priscila, contando determinadas histórias ou vendo outras pessoas contando e eu falo, não, eu tenho que contar essa história, mas eu tenho que contar por quê? Sim. Primeiro eu tenho que sentir essa escuta. Eu tenho que perceber como que é isso no meu coração. Porque só é útil para mim se me transforma. Com certeza. Então, se essas histórias me transformam em alguma coisa, o transformar que eu digo, não é só eu falar, tem que ser histórias de ensinamento. Às vezes é história para rir, eu quero me divertir. Se ela me transformou de um momento tenso num momento mais alegre, é uma história que me faz muito bem. Então, ela vai para o meu repertório. Com certeza. Se é uma história que me emocionou, ela vai para o meu repertório. Então, as histórias, elas
elas têm que tocar o meu coração, tem que tocar. Então, às vezes como eu te falei, que eu ter trabalhado um turno e poder me dedicar assim, à contação, me deu muita liberdade, que às vezes eu vejo que muitos colegas não têm. Claro. Sabe? Porque então, eu compreendo isso. Porque tem que compaginar. Eu compreendo. Tem que compaginar. É aquela coisa. Aqui a gente chama pluritrabalho. Tem que ser tem que trabalhar 2, 3, 4, sabe? Porque às vezes não dá. E é difícil, porque tem gente que tem isso aí dentro e tem essa vontade e é um artistaço, como a gente estava falando no começo, né, desse bate-papo gostoso. Tem artistas que nasceram, eu falo assim, tinha que brilhar mais, que mais pessoas conhecessem e não brilha porque não tem essa oportunidade, porque eu falo, tem que comer, tem que pagar as contas, tem que, sabe, tem que fazer, tem que viver, tem família. Então, às vezes... Mas tem que ter muito cuidado, né, claro. Priscila, porque a gente está trabalhando com a arte. Claro. Se eu falo que eu falo assim, olha, eu estou trabalhando com a arte de contar histórias. Então, eu tenho que ter um cuidado. Eu tenho uma grande amiga, a Shirley, e ela usava uma palavra que eu achava assim, ótimo. Professora, ela falava assim, a gente não pode entrar na fazeção. A gente tem que ter reflexão. Então, eu achava isso ótimo quando ela brincava, ela falava assim, porque é isso. Quando a gente, mesmo que você esteja trabalhando, que alguém te solicite, olha, você tem que contar isso, aquilo, não sei o que, tal, é isso que você falou. De encontrar dentro daquilo que você às vezes precisa de fazer, que vai pagar suas contas e tudo, mas você encontrar arte nisso, prazer. Porque se você não tiver prazer naquilo que você está fazendo, é melhor não fazer. E eu falo isso para qualquer profissão. Serve para tudo. Porque quando a gente faz o que nós fazemos com prazer, tem brilho no olhar, tem alma. E a gente... Não, fala, conclui. Isso, e a gente, só concluindo aqui, que a gente passa, a gente tem na vida da gente inúmeras pessoas, que pode ser o professor, pode ser o médico, pode ser o açougueiro, pode ser a faxineira, mas tem aquelas pessoas que nos marcam porque elas têm um brilho no olhar. Com certeza. É porque elas não entraram na fazeção, elas colocam alma naquilo que elas estão fazendo. E o contador de histórias, que se ele não coloca alma, ele vai vacinar as pessoas contra as histórias. Aí você vai chegar em determinado local, escolas, e vai falar assim, vai ter contação de história. Aí os meninos... Porque já tiveram pessoas ali que vacinaram os meninos contra a história. É verdade. Entraram no mecânico. Então, o que você traz? Você não precisa fazer... eu tenho que levar um kamishibai, eu tenho que fazer teatro de sombras, eu tenho que fazer mágica. Não. O que você se propõe a fazer, mas você vai fazer o melhor. Com certeza. Se você sabe contar apenas uma única história, mas que você conta essa história bem. Verdade. E com alma. Verdade. E cada vez que você contar essa história, você descobrir algo novo nessa história. Claro. Isso é o mágico. Aí você deu na clave. Essa coisa de você contar a mesma história, ser capaz de contar a mesma história, e eu não sei, eu devo passar com você. Você falou aí a clave. Você contar a mesma história, e quando você conta, cada vez que você conta, você descobre uma coisa nova na história que você já está contando de várias vezes, e você fala, gente, aí você presta atenção em uma coisa diferente que não tinha, que agora tem, né? É aquela coisa assim, parece que é uma fonte aí que vai fluindo, blá, 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 blá. Tem uma frase, você estava falando de fazer as coisas de coração, tem uma frase de Confúcio que eu gosto muito, que ele sempre fala que
que não é importante não é importante o que você faz na vida. O importante é que você tem que fazer com o coração. É mais ou menos assim a frase, né? Você tem que fazer de coração. Porque se você não fizer de coração, não adianta nada. Isso eu sempre falo com os alunos quando às vezes me convidam para ir na universidade ou aqui a dar uma conferência. Geralmente me chamam para os alunos que vão começar a fazer os estágios em várias escolas, pessoal de educação e tal. Estou ficando assim, meu foco está apagando a luz aqui, não está escurecendo não, tá? Aqui é de madrugada, mas não está escurecendo não, tá? Tá ficando sem luz aqui. Quantas horas aí? Aqui agora vai ser 1h da manhã. São 10:50. Mas eu vou contar para você uma coisa incrível. Eu sempre que eu vou falar com o pessoal, com os alunos, com os estudantes, eu sempre falo assim, gente, não pode ser que vocês vão trabalhar num centro de dia, que vai ter ou numa residência de pessoas adultas, que vai chegar um dia lá que você não vai fazer só o seu trabalho, eu falo com os educadores, de trabalhar a parte motora ou trabalhar atividades para que os nossos vovôs e nossas vovós estejam em movimento. Mas vai chegar um dia que você vai ter que ajudar a enfermeira a trocar uma cama, vai acontecer. E quando vocês fizerem isso, faça com o mesmo amor que vocês vão estar sentados no escritório de vocês, sentado preparando a programação do mês, o que vocês vão fazer no centro como educadores e tal. Então, geralmente, eu sempre falo isso para eles, né? Então, é muito importante. Eu quero ressaltar que eu estou aqui com uma convidada, tem uma pessoa que está assistindo aqui, maravilhosa, Esmeralda, que ela está aqui contando para mim que a avó dela contava sempre histórias em África, que ficaram muito no coração dela. É uma pessoa maravilhosa aqui de Corunha, que fala português também. E aí que a gente manda um beijo, Esmeralda, para você. Um beijo com essas histórias lindas de África, que é as coisas que eu amo, né? Hoje eu não tô, ontem eu tava... Eu doida para ver os recadinhos, mas travou aqui, eu não consigo ver. Eu tô vendo uns coraçõezinhos aqui. Sim. Então, eu vou contar para vocês o Kamishibai. Bom, algumas pessoas... Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho a minha luz aqui. Ah, sim. Melhorei, que um dos meus focos aqui já apagou. O Kamishibai na minha vida chegou de uma maneira... Porque, como eu falei, eu sou uma apaixonada da cultura asiática. Eu estudei japonês, agora eu estou estudando mandarim. Mas eu comecei a preparar um curso para dar no Brasil, que eu fui chamada por um grupo de pessoas para fazer por uma empresa para dar um curso e dentro do curso eu preparei uma maratona de várias técnicas de contação de histórias, estava o Kamishibai no meio, então muita gente começou a falar Kamishibai, e uma das pessoas que estava no curso falou assim, olha, aqui em BH tem uma pessoa do Kamishibai Brasil e não sei o que, e eu falei assim, eu vou buscar, né, porque claro, eu sou uma pessoa que eu sou muito cuidadosa, como a gente conversou antes. Eu sou muito cuidadosa e eu não gosto de pisar nas pessoas. Então eu falei, eu estou preparando um curso. Eu sei que o Brasil é enorme, mas se tem uma pessoa que está fazendo um trabalho com Kamishibai, eu estou vivendo uma realidade diferente da realidade do Brasil. Não, são muitos anos, são 25 anos fora do Brasil. Então eu preciso conhecer essa pessoa que já está fazendo esse trabalho, para saber o que ela sabe, o que eu posso aportar para ela e o que ela pode aportar para mim. Então, eu fui buscar informação sobre o Kamishibai Brasil. Estou perguntando da árvore aqui atrás. Gente, eu vou pegar a árvore daqui a pouco. Estou falando outra vez da árvore. Eu estou curiosa para ver essa árvore também, que eu não estou enxergando aqui. Não. Eu vou falar para vocês, gente, quando eu vi a Sandra com esse Kamishibai na mão, porque a primeira coisa que eu vi foi um vídeo seu contando a história, era assim, como eu posso para você? Foi a mesma emoção que eu senti quando eu vi uma contação de história com o Kamishibai, que eu nunca tinha visto, que eu vi, que eu tive o prazer de ver, e ainda mais eu tive o prazer de ver contando, claro, tinha tradução com um japonês, não contando aquele auditório, aquela musiquinha de fundo.
Aquilo para mim foi mágico. E foi a mesma sensação que eu senti. Aquela, sabe aquele palpitar, o coração fez tum, 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 tum. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, aí vamos para aquela que a gente já conhece. Eu quero isso para mim. Eu quero essa mágica, sabe? Essa coisa mágica. E eu fiquei apaixonada. E aí, gente, eu vou contar pra vocês. Aí eu comecei a mandar mensagem, né? Aí eu entrei pelo Facebook, depois eu busquei no Instagram e tal. Aí ela me respondeu. Aí eu fiquei super feliz. Super feliz, não. Fiquei super contente. Depois a gente trocou o WhatsApp e a gente marcou um dia e conversou. Foi a coisa mais... Quando eu terminei de conversar, de madrugada também, porque foi de madrugada, sei lá, era quase 2 horas, a gente conversou acho que umas 2, quase 3 horas. Eu acho que a gente começou às 3 horas. Umas 3 horas a gente conversou. E quando terminou, aí eu fui deitar, eu tava tão emocionada, era aquela excitação tão grande de coração, tum, 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 tum. Falei, gente, conheci, sei lá do outro lado, eu tô a milhas de distância e conheci um pedacinho da minha alma gêmea, lá do outro lado. Cara, foi tão bom. Foi uma coisa tão boa. Foi muito legal. Foi uma coisa assim, foram umas 3 horas, assim, eu acho que passou tão rápido que eu falei assim, ai, 3 horas já, gente, então, eu não queria acabar. Então eu conheci essa maravilha de pessoa, a Sandra com o Kamishibai na mão. Ela falou, ela dá uma interpretação do Kamishibai que é maravilhoso, igual que os companheiros em Peru, em Colômbia também, que tem uns Kamishibais maravilhosos, pintado com muito color, essa influência nossa latina, né, dentro do Kamishibai, que é tão sério, com a cor só marrom. Eu tenho de madeira, marrom e tal, mas é aquela coisa assim, aquela explosão de cor, essa coisa mágica, não? E no Peru também tem um grupo grande. Então foi assim, amor à primeira vista, depois a gente se conversou, se encontrou, as almas bateu, igual com a Gatita Flor, igual com muita gente que tá por aqui, subindo aqui, que foi assim, eu tô me encontrando, reencontrando, não, com as pessoas do Brasil, e isso tá me fazendo muito bem, tá? Tá carregando as minhas pilhas, não, eu tô ficando assim, eu tô ficando bastante animada. Estão falando que vou pesquisar o Kamishibai pelo mundo. Gente, na minha biografia, vocês podem entrar. Eu vi que não tem quase praticamente publicação específica de projetos, tanto educativos como lúdicos, não, com o tema do Kamishibai. Então, eu aqui, essa humilde pessoa, está começando a aportar informação em português, porque eu tenho muito em espanhol, tenho muito em japonês. Então, eu estou vendo, selecionando vários projetos que fizeram e que funcionaram já com o resultado do projeto, como foi. Então, eu estou nesse processo de tradução. E eu estou comecei a colocar informação no meu blog. Então, o blog vocês podem acessar, o link está no enlace, então o link está na minha biografia. Vocês podem ir lá. Toda terça-feira vai entrar uma publicação nova. Por enquanto, eu estou ainda no processo de tradução, porque os projetos são grandes, são documentos muito grandes. Eu tenho que resumir, reduzir, mas vai ajudar muitos professores, muita gente, coisa que está sendo feito na Holanda, na Noruega, tudo com o tema Kamishibai, projetos tanto educativos como lúdicos, tá? Tanto uma coisa como a outra, nesse processo. Então, eu quero ver se eu posso mostrar para vocês. Então, enquanto a nossa... eu pedi... vamos falar da animação. Gente, que coisa mais linda é isso! Eu não vou nem ficar dando muita dica, não, porque eu quero que o pessoal entre no canal do YouTube. Ela vai contar pra gente como nasceu essa animação. Mas eu quero que vocês entrem no canal do YouTube dela.
da Sandra. Eu quero que vocês vão lá no vídeo, eu quero que vocês vejam o vídeo inteirinho, eu quero que vocês dão um coraçãozinho lá, o like, muitas visualizações, por favor. Eu tô vendo como vou fazer para compartilhar aqui para ter muitas visualizações, porque vale a pena. Coisas, vou te falar para vocês, qualidade 1000. Aqui se chama, aqui quando é muito, uma coisa muito boa, é muito esquisita. É muito esquisito, mas não é esquisito, é um esquisito de fino, de delicatesse. É uma delicatesse. Obrigada. Vocês têm que ver, tá feito, você vê que tá feito de coração. Então vocês vão dar uma olhadinha. E enquanto a Sandra, eu vou pedir para a Sandra se preparar, porque eu pedi para ela uma história. Eu pedi para ela uma história, porque a gente não pode ficar sem uma história. Nessa live a gente não pode ficar sem uma história. E ela tá com um livro. E eu quero que ela fale desse livro. Para mim não, para todo mundo. E desse livro ela vai contar uma história e eu quero que você se apaixone igual que eu fiquei apaixonada, que eu dormi sonhando, porque eu só imaginei na minha ela foi falando e eu fui fazendo um filme aqui na minha cabeça, uma animação. Então eu quero que a Sandra fala pra gente aí um pouquinho. Espera que eu vou pegar o meu. Quanto tempo que a gente tem? Quanto tempo? O tempo que você quiser, meu amor. Peraí. Primeiro, Priscila, mostra a árvore. Mostra essa árvore aí pra gente. Eu vou mostrar essa árvore. Essa árvore. Deixa eu ver a árvore. Eu tenho duas vermelhas e duas de cor bege. Ela é de montar. Ela é desmontável. Tem um pezinho, como se fosse um pezinho de galinha, tá vendo? E ela monta assim. Bacana! Eu geralmente levo e quando eu faço origamis, tsuru, eu penduro aqui os passarinhos, eu penduro aqui peixinho. Quando eu faço borboleta. Então, quando eu faço origami, geralmente para enfeitar ou quando eu levo para alguma contação de história, eu tenho dois, são materiais cenográficos. Eu tenho 4 árvores dessas aqui, que são muito práticos para levar, cabe dentro da bolsa. E é bem prático, viu, muito gente? Legal. Ela é diferente, tá até descascando aqui, ela é encapadinha para poder ficar, não tá pintada. Encaixo assim e ela tá. É assim. Hermes, respondi a tua pergunta, viu a árvore? Foi o Hermes que perguntou? Foi o Hermes que perguntou. Tá aqui. Depois você entra na página dele, que ele é um artista, ele cria várias coisas com tampinha, com materiais reutilizados, reciclados. E hoje em dia ele trabalha uma poética na janela. Da janela dele, ele vai criando várias silhuetas e vai brincando com isso. Foi ele que me apresentou o Kamishibai, como eu te disse. Aqui tem. Mas hoje eu tô com o meu lambari. Eu vim com o meu lambari, que foi minha amiga Suelen que fez para mim, uma minha amiga que fez. Eu venho com o meu personagem, porque a gente quer ouvir do filho dela, que nem cada um quando escreve vê um filho. Me conta do teu filho esse livro maravilhoso. Vai aí. Mas antes de eu falar do livro, que você falou assim, né, desse nosso encontro, eu quero também dizer do meu carinho, assim, como você me acolheu como uma irmã, me acolheu como uma amiga, sabe? Então, nós tivemos um encontro muito gostoso e você já deve ter percebido, eu não sou tão ativa nas redes sociais. E aí você procurou, teve essa paciência comigo, tudo, porque eu falo assim, gente, o negócio é engrenar, né? Claro. Vamos assim, que aí eu falei com ela, olha, eu tenho um monte de cachorro, um monte de gato, a hora que eu conseguir aqui, a gente vai bater um papo e tal. E aí foi muito bacana. E eu me coloco à disposição também das pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes fica alguma coisa
às vezes não entendeu, não compreendeu alguma coisa, ou eu não fui objetiva, não fui clara em determinadas coisas, pode entrar em contato. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu respondo. Demora um pouco, mas eu respondo. Ela responde, gente, ela responde. E assim, foi uma irmã, uma amiga que eu ganhei, que a internet, né, a tecnologia conseguiu nos unir. E eu fico muito feliz com isso, sabe? E de poder ver seu trabalho tão digno, um trabalho que você faz, que você pesquisa tanto, que você tem um respeito muito grande pelas tradições, pela cultura. Então, você procura se embasar, não é? Para tudo que você faz, você tem um embasamento, não é no oba-oba. Então, eu acho isso muito bacana. Tenho muito a aprender também com você. E acho que, assim, né, essa vida é muito boa, né? Nós temos esses momentos. Mas, bom, vou falar rapidinho da animação, claro, porque é muito projeto, né? Projetos, igual você falou aí dos seus projetos, eu tenho inúmeros projetos, são vários livros, tem os projetos de pesquisa com contadores natos que a gente tem, que eu quero que depois chegue em suas mãos, tá, Priscila? Com certeza, gente. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar, que às vezes fica caro, correr e tudo, mas disponibilizar os áudios, que eu tenho muita coisa bonita demais, que é desses trabalhos aqui, olha, desse CD, opa, tá de cabeça para baixo, que é o Primavera de Histórias, que são contadores natos, na voz deles, sabe? Então aí a gente tem hoje em dia não tem essa coisa de CD, não é? Mas a gente pode disponibilizar, tem esse aqui também que é com contadores natos. Fui em comunidade quilombola, ouvi os contos, juntamente com Vilmar de Oliveira, Carlinhos Ferreira, que os contadores. Olha que maravilha. Sabe? Olha, já vai fazendo. E eu só enquanto pesquisadora. Vai fazendo um pacotinho, porque eu vou dar um endereço aí do Rio de Janeiro para você mandar todas essas belezuras, porque eu tenho gente indo para o Brasil e tem que trazer para mim. Aí eu vou fazer aqui e vou fazer publicidade aqui também. Tá certo. E aí você me manda mesmo. Mas aí você me falou vou falar primeiro da animação. Da animação, isso. Eu escrevi uma história que se chama De Del em Del, Dois ao Léo, e é uma história muito linda, não é porque eu escrevi, não, mas é uma história que eu peço a licença de quem está nos ouvindo, né, em respeito a todas as religiões e tudo, mas, assim, é uma história, parece que eu recebi essa história, uma história vinda dos céus. E eu quis muito que essa história se transformasse num teatro de sombras. Primeiro, era um teatro de sombras. Mas não deu certo no início. Ele ainda vai virar um teatro de sombras, mas nesse início não deu. Mas aí eu vi uns vídeos de animação da Casa Volante. A Casa Volante é um casal e eles têm assim, uns trabalhos muito bons, assim, excelentes. E eu vi o teatro de animação deles, o teatro de animação, não, eu vi algumas animações, eu falei, gente, eu vou batalhar para conseguir. E eu consegui um pequeno patrocínio e eles toparam em fazer essa animação. Então, essa animação está lá no canal, né, que é o Sandra Lani, lá no YouTube, e é De Del em Del, Dois ao Léo. Então, ela veio falar sobre essa questão do nosso meio ambiente, e foi na época daquela tragédia de Mariana. Então, eu estava muito chocada com aquilo tudo, e a gente vendo, né, essa questão ambiental como
as pessoas têm tratado, a maioria das pessoas tem tratado a natureza e não percebe que nós somos o meio, que nós fazemos parte, não é? Uhum. Nós somos a terra, nós somos o ar, nós somos fogo, nós somos tudo. E aí eu escrevi essa história e eles fizeram assim lindamente esse trabalho de animação. É um trabalho muito bonito mesmo. Eu acredito que vocês vão gostar. O pessoal vai amar. E uma outra história, eu vou pegar aqui o livro. Eu já escrevi alguns livros pela editora Masa, pela Peninha, igual eu vi uma amiga sua, né, que ela fala da cultura africana, que eu sou apaixonada. Então, eu venho, esses 2 livros, Histórias da Nossa Gente, esse daqui, e tem um outro, acho que ele não está aqui não, que é o Doce Segredo de Ogbon. São histórias inspiradas na cultura africana, é uma singela homenagem. E aí eu fiz esse daqui, o Conto do Rouxinol em Cordel, juntamente com Cascão, que é uma história muito linda da tradição oral, que eu ouvi uma vez de uma senhorinha que ela me contou por telefone essa história. Ela falou assim, Sandra, eu ouvi uma história que ela não sei de quem ela ouviu, e parece telefone sem fio. Foi exatamente isso. E essa senhora, a Dona Maria, eu esqueci o sobrenome dela, que ela me perdoe. E ela fazia uns bonecos para mim, e eu trabalhava muito lá na biblioteca, fazia apresentações na Biblioteca Infanto Juvenil de Belo Horizonte, e nós nos conhecemos lá, e ela me ouviu essa história, não sei se foi lá, onde que foi, e ela ligou para mim, e falou, essa história é a sua cara. E ela contou do jeito dela e tal, eu peguei aquela sinopse ali, e enquanto o conto aumenta o ponto, e eu fui colocando, depois eu vi essa história, um reconto, num livro do Ofício do Contador, da Gislaine Matos. Eu vi essa história, li essa história, Contos da América do Sul, da editora Paulus, mas são versões bem diferentes, tem a mesma estrutura. A mesma estrutura? É a mesma estrutura, mas você percebe que são versões, não é? E eu falei assim, gente, eu gostaria de contar essa história, mas eu já conto ela em prosa, mas eu gostaria de contá-la em versos, em cordel, trabalhar mais essa coisa mais brasileira. E eu também, eu sou muito humilde para saber os meus limites. Eu não tinha escrito uma história em cordel, eu tinha feito algumas coisinhas em casa e tal, mas eu falei assim, como eu quero transformar, eu vou pedir alguém para ser meu parceiro nesse trabalho. E chamei o Cascão. Eu fiz as estruturas, falei como que eu queria ser, e fui fazendo as cestilhas e tudo mais. Então aí a gente foi trabalhando ali juntos. E assim, ficou muito bonito, que lançou pela Aletria, com as ilustrações da Bruna Lubambo. Gente. E a Bruna, ela trabalhou as ilustrações como se fossem essas gravuras de estilo. Só que ela trabalhou no linóleo. Olha só que coisa mais linda. Maravilhoso. Não é? E olha, hoje, eu falei, você tinha me pedido que eu contei essa história aquele dia, você tinha me pedido para contar. Quem me conhece sabe que eu amo contar essa história. Aí eu virei e falei o seguinte, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou contar no Kamishibai. Aí eu peguei o Kamishibai de papelão e levantei hoje 5 da manhã. E aí eu peguei, o Kamishibai eu já tinha, né? Mas esse aqui não é o pequenininho não, tá, gente? Esse aqui é o de papelão. Esse é todo de papelão. Aí eu comecei a pintar
as imagens, assim, me inspirada na Bruna, mas eu não sou ilustradora. Claro. Mas eu fui brincando com isso. Mas aí eu virei e falei assim, eu acho que para ficar até interessantes as ilustrações, que olha, Oh, que coisa eu fui linda. brincando, né? E a gente pode contar, só que o que acontece é que eu falei assim, não, gente, mas eu preciso de ter um respeito com a plateia, que é preparar. Porque não é só eu pegar, fazer, Claro. não é só eu ficar lendo ou falando e puxando aqui as ilustrações, mas eu preparar para o tempo certo. Aqui, ó, isso aqui foi uma dica da minha amiga Priscila. Porque na contação de histórias no Kamishibai, em algum momento de suspense, ou que você quer buscar uma interatividade com a plateia, você joga um ponto de interrogação, né? É isso aí. Então, eu brinquei. Isso aqui tudo eu fiz hoje. Tô com a mão até suja. Então, eu fui fazendo as ilustrações, mas eu virei e falei o seguinte, eu poderia contar aqui, mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais, vou gravar e vou postar. Oh, delícia! Essa história aqui em cordel, não é? Usando o Kamishibai, que é essa daqui de papelão, gente, aqui, olha, ele não está acabado, para vocês verem que ele pode ser feito de papelão. Eu vou te mostrar vou te mostrar o que eu fiz, peraí. E o pessoal... Aqui, ó, esse aqui é de caixinha de fósforo, olha. Esse daqui. Ai, gente, o mágico. Eu fiz ele tá no processo ainda, hein? Tá no processo, eu comecei a montar para o curso que eu vou dar. Então, esse é com material de fazer maquete. Papel pluma. Tá vendo? Ele tá acho que você até tinha comentado, como que ele é levinho, né? Ele é levinho. Ele fica levinho. Fica levinho. Mas tem a mesma estrutura, o mesmo tamanho. Parecido. Aqui, ó, quer ver? Eu tenho um parecido com o seu, mas feito de tecido. Ai, o teu é lindo. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas esse aqui é também, né? Ele é todo forradinho com tecido. Isso aqui eu só coloquei para a folha, mas não precisa, nem precisa de não. Mas esse é super levinho também, assim, é tranquilo, né? Qualquer pessoa pode pegar e fazer, né? Claro. É muito legal. Mas aí eu vou contar essa daqui. Eu vou contar para vocês depois. No vídeo. Eu vou gravar no vídeo, usando o Kamishibai, que é a mesma história do livro, com essas ilustrações que eu fiz aqui, recriando lá aí da Bruna, usando um pouco da minha imaginação, né? E hoje eu vou contar para vocês essa história, mas ela em prosa. Oh, delícia! Do mesmo jeito que eu contei para Priscila. Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas aqui. Você queria mostrar mais alguma coisa aí, Priscila? Não, eu tô aqui tentando colocar um pouco mais de luz na minha vida. Agora consegui. Agora você pegou. Você tá bem bronzeada, hein? Você falou que foi lá na praia, pegou um solzinho gostoso. É filtro e maquiagem. O que o filtro na maquiagem não faz. E a luz aqui. Tá igual o pessoal aí, que às vezes vira e fala assim, ai, Sandra, mas você não aparenta ter 55. Gente, eu tô no celular. Vai ver pessoalmente. Eu geralmente não me maquio, mas aí hoje falei, para as entrevistas eu vou me maquiar. Gente, eu tô amando esse bate-papo gostoso aqui e agora eu quero apresentar formalmente aqui. Preparem o coração de vocês, fecha o olho, viaja com essa voz maravilhosa
e vamos ouvir essa história em forma de cordel, assim, para preencher e encher o coração de vocês de muito amor e de muito calidez, muito calor. Então vamos ouvir, prepara o coração de vocês, abre o coração, abre a mente, deixa as palavras entrarem e eu acho que vocês vão se apaixonar do mesmo jeito que eu me apaixonei. Então, com vocês, Sandra. Ela em forma de cordel, eu vou depois passar para vocês, Tá. eu vou gravar. Tá. Mas essa história começa assim. Pirlim pim pim, pirlim pim pá. Uma história eu vou contar. Há muito e muito tempo, quando a Terra não tinha cores, Deus, o Criador, ele foi colorindo. E ele coloriu o céu, as montanhas, as flores, os bichos, com cores maravilhosas. Ai, e a terra foi ficando de uma beleza sem igual. Mas quando Deus foi para colorir os pássaros, ele coloriu os pássaros todos iguaizinhos, tipo um marronzinho feito este aqui. Acontece que os passarinhos se olharam e viram todos iguais. E eles falaram, não é possível, todo mundo igual? Não. O leão tem aquela chuva dourada, maravilhosa. A zebra tem até 2 cores. E outra coisa, tem flor azul, flor roxa, flor amarela. Não, nós queremos cores diferentes. Queremos cores diferentes. Queremos cores diferentes. Então, os pássaros organizaram uma caravana e voaram até o céu para reclamar com o Criador. Mas acontece que aqui na Terra, 3 passarinhos, eles estavam tão felizes com as cores que eles tinham. Outra coisa, eles tinham outras coisas para se preocuparem. Por exemplo, o João de Barro, ele estava noivo, ele queria se casar, estava fazendo a casinha dele. E se ele iria perder tempo para reclamar? Nem pensar. O outro passarinho era a Cotovia. Cotovia só queria saber de cantar, cantar, cantar. E o outro passarinho era a Rolinha. Gente, a Rolinha tinha um medo danado de reclamar com o Criador. E Deus dá para ela uma roupinha toda estampadinha. Não, ia chamar a atenção dos gatos. Não, nem pensar. Melhor ela ficar camufladinha. Mas como eu disse, enquanto isso, os outros pássaros foram até o céu. E Deus, que sabe tudo, que escreve certo por linhas tortas, ele havia preparado uma mesa enorme, cheia de potes de tintas de todas as cores, para que os próprios pássaros escolhessem as suas cores e se pintassem. Quando a arara viu aquilo, a arara rolou na tinta amarela, na azul, na verde, na vermelha, e quando ela saiu toda colorida, o urubu falou cruzes. Ó, povo sem classe! Pois eu prefiro pretinho, que é a cor do mistério, a cor da noite. E o urubu resolveu homenagear a noite e se pintou todinho de preto. Aí a pombinha invejou, não é? Quando viu que ele homenageou a noite, ela quis homenagear o dia. E se pintou de que cor, Priscila? Branquinho. Branquinho. Aí o canarinho que sempre teve vontade de ser rico, se pintou de amarelo porque lembra o ouro. Já o cardeal, passarinho apaixonado, se pintou de vermelho, a cor da paixão. Já o periquito esperançoso, ele se pintou de verde. E assim, os pássaros foram se pintando de acordo
com seus desejos mais íntimos. Mas acontece que os pássaros que estavam à frente, eles não se importavam com aqueles que estavam ficando lá no final da fila. E quando chegou a vez de um pequeno pássaro, quase não tinha tinta para pintá-lo. Aliás, tinha um pinguinho de tinta azul, um pinguinho de tinta vermelha, ele misturou e deu o roxinho. Mas era muito pouco. Foi então que os pássaros ficaram admirados quando viram aquele pequeno pássaro de biquinho aberto e o próprio Criador pintando lá dentro da gargantinha dele com aquela tinta. A partir daquele dia, aquele passarinho ganhou o nome de rouxinol. E ele ganhou também o mais belo de todos os cantos. E os pássaros todos compreenderam que a beleza maior não é uma beleza que vem de fora, mas uma beleza que vem de dentro. Eu peço licença, quem já ouviu essa história várias vezes aqui comigo, que está aqui, não é? Mas a Priscila me pediu. E é um presente para ela, um presente para quem ainda não conhece. E para quem está ouvindo, sempre tem alguma coisa para a gente aprender com as histórias, não é? Para a gente, como você falou há pouco, que ela desperta alguma coisa na gente, não é mesmo? Olha, ainda mais as histórias de tradição. Eu a primeira vez que eu vi, fiquei com aquele nó aqui na garganta, vontade de chorar. E agora eu ouvi e eu tô aqui com o olhinho aqui do lado aqui secando. Para não cair as lágrimas. É maravilhoso. Ela separou. Eu pedi para ela contar essa história porque eu falei, primeira vez que eu vi, gente, pode mandar, ela é maravilhosa. Quem tá falando que você é maravilhosa, que a história é linda, que estão emocionados, que estão encantados de ouvir uma e outra vez, e outra vez, e outra vez. Estão apaixonados. E cada vez que escuta, é isso, cada vez que se escuta, a gente presta atenção em alguma coisa diferente. Ela separou, eu pedi para ela separar essa história, porque, de falar a verdade, quando eu ouvi a primeira vez, me emocionei muito, muito. E eu tô aqui, estou emocionada de novo. E hoje eu separei uma fábula, porque a gente está falando de animais, eu preparei uma fábula. E é de Jean de La Fontaine, que agora eu estou fazendo uma rebusca dos clássicos, estou voltando aos clássicos, fazendo uma leitura dos clássicos. Aqui em casa somos muito de clássicos, cinema antigo, tudo isso é muito de clássico, porque a gente aprende muita coisa. Quando você está assim, volta lá nos clássicos e a inspiração vem. Então hoje voltando aos clássicos. E hoje eu separei um que eu falei assim, eu acho que isso é maravilhoso. Estão aqui, estão falando, ouvir você, Sandra, é como ouvir o canto do roxinol. Ele tem um... Quem falou? Marilene Terra. Põe aqui, Marilene Terra. Ana Marilene. Um beijo. Aqui, Ana Amélia de Carvalho disse que você é um doce de pessoa e uma maravilhosa contadora de histórias. E a Vivi Luz Neves já ouviu muitas vezes por outras pessoas, mas que com você é especial. Com ela é especial. Depois dessa maravilha, eu vou deixar para você. O galo, uma vez se encontrou, enquanto estava ali escavando o chão, não? Ele encontrou uma pérola magnífica, uma pérola maravilhosa. Depois de examinar, ele levou num joalheiro e levou essa joalheiro e disse assim, eu acho que ela é de boa qualidade, mas um grão de milho seria muito melhor para mim do que essa pérola. Assim como o galo,
aconteceu também com uma pessoa. Mas essa pessoa era muito ignorante, porque ela herdou um livro. Mas não era um livro, era o livro. E levou imediatamente numa livraria e procurou a mais próxima que estava perto da casa dele e falou assim, ó, esse livro parece ser bom, mas uma moeda vale mais para mim. Então, o valor das coisas depende da necessidade de cada um. Porém, igual que você falou agora na tua história, que não importa, a importância não é a aparência, mas sim o que tem dentro. Então, eu acho que todos vocês que estão aqui ouvindo essa live, os que vão ficar aqui gravada essa live, para os que vão vir depois ouvir, eu sou daqui, depois que eu gravo, ponho, depois eu volto para ouvir de novo, entendeu? Eu escuto as lives, vejo as lives de novo. Porque a gente sempre aprende alguma coisa, sempre fica alguma coisa assim, penduradinha aí. Mas eu quero falar para vocês que eu tive o prazer, como você falou, né? A internet nos uniu, né? Então, dentro de toda essa loucura que a gente está vivendo, dessa pandemia mundial, né? Uma coisa que está afetando o mundo inteiro, a gente tem que ir pelo lado positivo, não? Tirar alguma coisa boa. E essa coisa boa que a pandemia fez que eu encontrasse a Sandra, que eu encontrasse a Catita Flor, que eu encontrasse a Denise, cada um num lugar diferente desse Brasil que eu amo. Eu já estou muito tempo fora do Brasil, mas é o meu país, é a minha terra. Sempre que eu falo, eu sempre levo a bandeira, defendo o meu país, a minha cultura, a minha ancestralidade, das minhas raízes indígenas, das minhas raízes africanas. Espanha me permitiu poder conviver com muitos imigrantes, gente que veio de vários países de África e me fez amar muito mais a África, me fez respeitar e entender a cultura asiática, os asiáticos, tanto os japoneses, os coreanos, a Índia, todos os países, também Filipinas, eu estou tentando lembrar aqui os países, pessoas que eu conheci aqui, que são desses países. Então, me permitiu. Mas agora com a pandemia me está permitindo, apesar de toda essa tristeza que a gente está vivendo, das perdas que a gente está tendo de familiares, nos está permitindo unir forças. Então, eu acho que é hora de unir aí nos futuros, que eu espero que tenham vários contadores de história. Eu gosto muito da palavra Gayatri Kamishibai, o contador de história, o storyteller, como vocês querem. Dê o nome que vocês derem. O importante é o que o que a Sandra falou e que a gente bateu uma e outra vez e a gente já falou semana passada. Fazer as coisas de coração. Seja a coisa mais simples que você fizer, mas faz de coração. Faça com empatia. Como se você quisesse que fizessem para você. Vocês fazem para outras pessoas também. E aí, isso primeiramente, vai fazer com que o seu coração fique aquecido. E aí, no momento que o seu coração está aquecido, você vai aquecer o coração de outras pessoas também. Então, eu sei que muitos contadores de histórias, durante a pandemia, eu estive aqui que a gente ficou em lockdown total, nós fizemos aqui preso dentro de casa, sem poder sair, mas houve uma rede de contadores de histórias pelo Instagram, todos os dias a gente ia fazendo maratona durante todo o dia, pela manhã, pela tarde e noite, a gente ia contando história. Porque a contação de história não era só para as crianças, era para aquecer o coração. Não? Então, nesse momento, aproveita esse meio que a gente tem, que é a internet, e vamos espalhar histórias que aqueçam o coração, história que traga esperança, história que traga amor, histórias que vai fazer que o seu coração possa ser curado, né? Que as cicatrizes das perdas que a gente está tendo, eu estou tendo muita perda na minha família, mas saber que a gente pode, dentro
dessa loucura toda que a gente está vivendo, com um livro, com uma história, com uma fábula, com uma prosa, com a história que a sua avó contou para você, que você vai poder contar por aqui, a história que o seu vizinho contou, e você pode recontar ela por aqui, pode curar. Ou pode ser aquela, eu falo, o band-aid no coraçãozinho de alguém que está sofrendo ou alguém que está passando mal. Porque toda história, ela vai chegar no momento certo, na hora certa, para poder tocar o coração de alguém. Então, sejam sempre esse veículo. Vocês que são contadores de história, vocês que são ilustradores, que são todos os artistas, vamos usar essa rede, esse meio, para poder, num momento tão difícil, a gente poder ser igual que estão aí os enfermeiros, os médicos curando o que é o físico, vamos trabalhar com a alma, né? O coração das pessoas que estão em casa. Então, olha, eu tô com o coração, sim, super emocionada, super aquecido, tem sido momentos maravilhosos. Eu tenho amigos que aqui na Espanha que falam, alguns que falam português, outros que falam galego, que veem as lives e falam assim, nossa, cada dia mais eu tô apaixonado pelo Brasil, pelos brasileiros. Só tem gente bonita. Eu falei, ai, obrigada. Todas maravilhosas. Gente, foi um bate-papo gostoso, não. Foi para mais de gostoso. Foi muito bom. Eu amei, Sandra. Muito obrigada por você compartilhar um pouco da tua história, das tuas experiências, um pouco da tua vivência, da tua vida como contadora de história. Muito agradecida, de coração. Com certeza, a gente vai poder ter a oportunidade de bater outro papo. Eu acho que foi assim umas horas de muito proveito. Eu acho que quem está em casa anotou aí nome de livro, quem não pode mandar um direct, depois ela responde, ou manda para mim, eu respondo. Eu vou subir outra vez a captura que eu fiz do YouTube, para vocês verem qual é o link do YouTube dela, para vocês verem a animação. Vale a pena. Por favor, não deixe de entrar no YouTube da Sandra e ver a animação. Eu estou falando, vale a pena, é um trabalho extraordinário. E os vídeos, e seguir, e tá sempre dando um apoio, porque é muito importante. Depois, Sandra, quem quiser livro também pode também entrar em contato com ela para poder adquirir esse livro, porque vocês já viram que é coisa boa, coisa demais de bom, coisa muito boa. Então, um beijo grande. Eu vou estar preparando esse curso. A Sandra me ajudou muito nesse processo que eu estou de preparar esse curso da técnica do Kamishibai. E como ela falou, eu gosto muito do tema da tradição. Eu vou dar as duas alternativas também com materiais alternativos para vocês poderem criar o Kamishibai, porque eu já vi que a questão da acessibilidade, a gente vai ensinar a fazer lâmina com o ilustrador aqui de casa, a gente vai ensinar a fazer lâmina, como vocês têm que preparar as lâminas, tanto pela frente como por detrás, a gente vai ajudar a fazer o Kamishibai, e o meu blog eu estou preparando com muito amor e carinho para que todos possam ter acesso a essas informações que muitas vezes estão no idioma que a gente não consegue controlar, como por exemplo o japonês ou o mandarim, que agora também eu tenho que passar para você que eu encontrei um grupo muito bom na China também que trabalha com Kamishibai, tema da educação. Show de bola. Tá em mandarim, mas a gente está no processo de tradução. Estou traduzindo, gente, pouco a pouco. Então, no blog eu vou tentar curiosidades do Japão, de Ásia em geral, coisas materiais. Já coloquei material. Hoje eu coloquei sobre as carpas, falando sobre o koi, as carpas, os peixinhos, não? As carpas japonesas. Tem PDF, vocês podem entrar no blog, pode baixar para vocês, imprimir, fazer em casa, fazer na escola, onde vocês quiserem. Então, sempre eu vou
aproveitando essa dica que ela me deu, sempre colocando à disposição de vocês materiais que vocês possam acessíveis das minhas pesquisas, da minha investigação, que eu dedico várias horas. Então, eu vou colocar tudo aí acessível para vocês, ideias, e se vocês quiserem qualquer coisa, pode mandar um direct que eu vou responder. Eu sempre estou no computador, então eu respondo já no momento. Vocês mandam correio eletrônico, manda para mim, não sei o que, eu vou responder. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, de coração. De coração. Já tá doendo aqui dizer boa noite. Olha, Priscila, eu agradeço demais, agradeço o convite. Eu sou meio bichinho do mato, não é? Com a questão de lives, mas, assim, tem convites que a gente não tem como recusar. Muito obrigada. E eu agradeço o seu carinho, agradeço as pessoas que aqui estiveram. Gostaria muito de ter lido os recadinhos todos, mas, de uma certa forma, eu recebi essa energia. São pessoas queridas, eu passei o olho, vi algumas pessoas. Então, gente, isso é um presente para a alma da gente. E só lembrando aqui dessa questão, né, que a gente vai pensar que as histórias, elas, quando elas querem ganhar o mundo, elas transbordam o nosso coração. E assim, elas vão saindo pela nossa boca. Contem, gente. Contem muitas histórias. Linda. E escutem também, viu? Linda! Porque o bom contador de histórias, ele é, em primeiro lugar, um excelente ouvinte. Vamos ouvir, vamos ter paciência para ouvir as pessoas que estão próximas da gente, ouvir as pessoas realmente se elas estão bem, o que elas têm para nos dizer, qual é a história que elas precisam de contar. Esse ouvido, essa escuta carinhosa, a gente precisa de exercitar hoje e sempre, não é? Com certeza. Mas olha, Priscila, muito obrigada por tudo. Gente, muito obrigada. Desculpa alguma coisa. Aqui, mas olha, muitos tudo beijos. bom, aqui mandaram muitos beijos para você, muitos beijos. Aqui as mensagens todas de beijo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Aqui, ó, mandaram gente de Brasília. Entrou gente aí de Minas, gente do Rio, gente de Niterói, entrou São Paulo, entrou gente aqui da Espanha, entrou aqui, eu vi que entrou uma amiga também entrou desde Angola. Ou seja, aqui a nossa live foi aqui super internacional. Internacional. Brasília também, colocaram aqui Brasília. Gente, muito obrigado. Foi a Ponta Grossa, Paraná. Aqui, ó, Ponta Grossa, Paraná. Estão falando Ponta Grossa, Paraná. Beijo grande, Ponta Grossa, Minas. Beijo, tá todo mundo dando beijo. Gente, foi muito bom. A gente, não esquecendo que semana que vem a gente vai estar com a Denise, que vai falar com a gente desde Campina Grande. E na outra semana a gente volta de novo aí por Minas. Amei falar com você. Aí. Essa live vai inteirinha, sem cortes e sem edição. Por que eu falo isso? Eu posso editar, eu tenho como editar, mas eu quero que as pessoas que vão ver essa live, porque não puderam ver agora em ao vivo, possam sentir toda essa energia e todo esse amor. Então, se você corta, perde o encanto. Então, ela vai inteirinha, vou salvar agora, vai inteirinha para o IGTV. Quem quiser ver de novo, eu mesmo vou ver amanhã de novo, com certeza. Você sabe que eu não tenho coragem de ver? Ah, eu vejo. Eu não vejo meus vídeos, Eu vejo. Gente, eu vou continuar subindo curiosidades sobre o Kamishibai. Como eu falei para vocês, eu gosto, leio muito sobre o Kamishibai. Vou subir curiosidades sobre o Kamishibai aqui no meu Instagram.
mas vamos prestigiar a animação lá no canal do YouTube. Vou falar de novo, não perca a oportunidade de ir lá e dar aquele like bem bonitinho lá, seguir o canal, dá lá no sininho para lembrar que quando ela subir coisinha pro vídeo, principalmente o vídeo que ela vai gravar essa história linda que eu já tô aqui Vou gravar. Então quando ela subir, aí já vai chegar a notificação e você vai receber, tá bom? Eu também tô subindo coisa no canal, então um beijo grande, boa noite. Boa noite para vocês no Brasil. Para mim, já boa madrugada, que daqui vai ser 2 horas da manhã. Foi um amor, coração aquecidinho. Vou dormir mais apaixonada que eu já sou. Já era, mas agora mais. Tô ainda. Beijo grande para vocês. Uma boa noite. Sandra, arigatou gozaimasu. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. De coração. Eu que agradeço. Beijo grande. Eu que Tchau, agradeço. tchau, gente. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Priscila. Obrigada. Só tenho que agradecer. Tchau. Meu coração também está aquecido. Tchau. Tchau.